O que seria repugnante para você? Qual tipo de situação você poderia caracterizá-la como algo inadmissível, nojento, algo abominável, algo repugnante? O que seria isso aos teus olhos? Você parou para imaginar que Deus também tem opiniões que são bem semelhantes às suas? Durante essas duas últimas aulas, nós mergulhamos a fundo em Provérbios 6, verso número 16, da qual diz que 6 coisas Deus aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. É notório nós observamos que durante esses 2 últimos episódios, nós mergulhamos nos versículos 17, 18, 19, e agora hoje, terça-feira, eu quero meditar com você na parte B, do versículo de número 19, que nos mostra algo importantíssimo da parte de Deus. Ele diz assim: aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. A palavra abomina, no original hebraico em que fora escrito, mostra-nos que é algo repugnante, inadmissível, que causa revolta, nojo. E você imagina Deus se posicionando exatamente dessa forma em relação a nós? Quando nós olhamos para isso, nós temos que observar que o que traz essa expressão, aquele que semeia contenda entre os irmãos, ser algo para Deus tão abominável? Certamente todas as demais situações, todos os demais comportamentos que ora foram citados são igualmente pecaminosos. Todos eles são situações que seriam inadmissíveis. Porém, quando nós falamos de semear contenda entre os irmãos, esta situação toca naquilo que é hiper mega especial para Deus. O que seria isso? A comunhão da sua igreja. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 17, nós vemos Jesus orando, intercedendo pelos seus discípulos e também para nós, a sua igreja, já na sua onisciência, intercedendo e orando para todos nós, dizendo: Senhor, meu Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um em ti. Então é importantíssimo a comunhão entre os irmãos. Isso é muito precioso e especial para Deus. Quando nós olhamos Provérbios 6, verso de número 14, ele diz assim para nós: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Semear contendas, discussões, divisões. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, no verso de número 25, diz que um reino dividido e uma casa dividida, ela não se mantém de pé. Ela é destruída. Então é importantíssimo a comunhão entre o corpo de Cristo. E é claro que mesmo fazendo parte da igreja do Senhor, do corpo do Senhor, a Bíblia diz que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E fazendo parte desta igreja, desse corpo de Cristo, que foi gerada pelo Senhor para viver em comunhão e amor. E é certo
que nesse ambiente humano, que é imperfeito, porque aonde que tem pessoas, aí tem imperfeições, deficiências. Então, onde houver um ser humano, ser vem de entidade, humanos vem de humus, ou seja, esterco. O que traz isso para nós? Nós não temos em nós mesmos nada que presta, nada que transmita de bom para as pessoas. Imagine você, o próprio Jesus, respondendo e dizendo assim: bom é Deus. Se o próprio Jesus, que era perfeito, considerava que bom verdadeiramente é Deus, quem dirá eu e você? E nessa imperfeição, nós temos 3 inimigos declarados contra nós. O apóstolo Paulo nos adverte contra a carne, o mundo e o diabo. E é certo que lidamos, além de enfrentá-los, com desafios. Desafios esses que são nada mais e nada menos processos que irão nos trazer santificação. Esses desafios que vai trabalhar na nossa santificação, no nosso aprendizado, no nosso crescimento, são desafios pessoais, espirituais e relacionais. O trabalhar o relacionamento com alguém, seja ele pai, mãe, marido, esposa, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, tudo isso é um desafio diário, em todo tempo, todos os dias. E nesse processo, nós temos apenas uma forma de aprender. E aprender como? Aprendemos com nossos acertos para cada vez mais tentar mantê-los, mas também aprendemos com os nossos erros através do arrependimento. O arrependimento, ele produz em nós frutos, o que João Batista diria, frutos dignos de arrependimento. Então, cada vez que nós erramos, nós vamos nos arrependendo dos nossos erros e deficiências e procurando melhorar a cada dia. Mas, quando Deus diz que Ele abomina aquele que semeia contenda e discórdia entre os irmãos. Ele não está falando de conflitos ocasionais, não. Ele está falando de conflitos intencionais, ou seja, aquele conflito doloso, com intenção de trazer divisões, brigas, de trazer destruição para a vida de outras pessoas. Ou seja, pessoas que são promotoras intencionais desse tipo de discórdia. Semear contenda entre os irmãos é agir e falar na intenção de provocar conflitos, desconfianças, divisões entre a igreja. Quem é que nunca ouviu falar de grupos como ciclo de oração, grupo de jovens, corpo pastoral, grupos de evangelismo, ou dentro de uma empresa, pessoas que trouxeram fofoca, divisões, mentiras, várias coisas que foram colocadas naquele meio que atrapalharam amizades, quebraram ministérios, tudo por causa de semear discórdia intencionalmente. Isso é inadmissível,
é abominável aos olhos do Senhor. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Romanos 12, verso 18, o apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo: quando depender de vós, se possível, tenha paz com todos os irmãos. É necessário ter paz, ter comunhão. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, nos diz assim: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É necessário ter comunhão uns com os outros, ter paz uns com os outros. Isso e disso depende a nossa santificação. 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, querida, muito cuidado com aquilo que faz e daquilo que você participa. É necessário que nós venhamos ligar a nossa antena para sermos perceptíveis. Pedimos a Deus discernimento espiritual dos ambientes dos quais nós nos relacionamos, os locais que nós estamos, as pessoas com quais nós falamos. Porque muitas das vezes nós estamos em ambiente com pessoas venenosas que distribuem discórdia, confusão, problemas, fofocas, na intenção de destruir outras pessoas. Isso é abominável. Se é abominável para Deus, tem que ser também abominável aos nossos olhos. Tais contendas são semeadas, em sua maioria, por meio de palavras, colocando irmão contra irmão, iniciando conversas com a intenção de ver contendas, ou seja, confusão, desconfiança e separação. Isto é abominável a Deus. Assim como filhos que temem ao Senhor e desejam fugir daquilo que Ele abomina, devemos nos posicionar de forma contrária, promovendo o ajuntamento e a paz, o perdão e a reconciliação, a comunhão e a unidade entre o povo de Deus. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Quantas pessoas que hoje estão afastadas da presença de Deus, estão fora da igreja por causa de pessoas que semearam discórdias, contendas, brigas e confusões dentro da igreja. Aqueles que hoje optaram por servir a Deus em casa. Porém, eu quero abrir um parêntese para você aqui agora. Não existe membro fora do corpo de Cristo. A igreja é imperfeita. A igreja jamais será uma igreja perfeita. O que nos traz a perfeição, que nós vamos de fé em fé, de glória em glória, passo a passo, buscando a paz de Cristo, ser melhores a cada dia. Então, você que não está congregando, você que decidiu servir a Deus de forma solo, eu sei que você ora em casa. Eu sei que você vai me dizer que você adora a Deus do seu jeito, da sua forma em casa. Mas, como diz o escritor aos Hebreus, mais uma vez,
capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É necessário participarmos do corpo e do sangue de Cristo, que representa a comunhão entre Deus e a sua igreja. Somos igreja em termos pessoais, somos templo do Espírito Santo, mas em relação à igreja de Cristo, somos apenas membro do corpo de Cristo. E o único membro que anda sozinho é a mãozinha da família Adams. Porque de verdade, se eu desligar o pé, a mão ou apenas um dedo do meu corpo, ele vai morrer. Assim sou eu, assim é você, longe do corpo de Cristo. Porque muitas das vezes a igreja te decepcionou. A igreja falhou com você. A igreja talvez te machucou, causou feridas na sua alma e deixou cicatrizes que até hoje podem doer profundamente. Mas hoje é tempo de cura para a sua vida. Volte para a comunhão do corpo de Cristo. Porque, embora é cheia de imperfeições, mas é a única arca que ainda pode e vai continuar transmitindo salvação pela presença do Deus que habita lá naquele meio. Então é necessário que eu e você acordemos, porque, embora é imperfeita, embora haverá muitas das vezes conflitos, o que dizer de Adão e Eva? Quando Adão começa a acusar Eva e Eva acusando Adão, tentando justificar-se diante de Deus. Ali estava tendo um conflito. O que dizer de Abraão e Ló em situações de conflito em qual resolvem cada um seguir o seu caminho? Que Abraão manda Ló decidir, mas qual a intenção? Em outras palavras, vá embora para bem longe. O que dizer do apóstolo Paulo em relação a Barnabé, quando os dois entram em conflito e Barnabé segue o seu caminho com João Marcos e Paulo e Silas seguem outro caminho? O que dizer de Paulo e Pedro, que foi resistido frente a frente? Então, se na palavra sempre houve alguém que teve um conflito, quem dirá eu e você? Mas mesmo havendo conflito, a Bíblia diz que a igreja de Cristo crescia a cada dia unanimemente no partir do pão e na comunhão, na oração, no jejum, nas súplicas. Então é necessário nós estarmos firmes no corpo de Cristo e esquecer e afastar dessas pessoas que proferem mentiras e semeiam contendas, que semeiam discórdias, proferem mentiras, que falam e provocam brigas entre os irmãos, que provocam divisões entre membros de uma mesma família. Tudo isso faz com que todos nós temos que acordar e, de uma vez por todas, aprender que é necessário nós caminharmos na presença do Senhor de maneira especial, mantendo comunhão com Ele, mantendo comunhão com a Igreja de Cristo. Romanos, capítulo de número 12, quero meditar com você. Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 9, que ele diz assim, olha, o amor, seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem,
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades aos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai e não vos amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. E em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Eu finalizo aqui essa aula, dizendo para você: volte para a comunhão do corpo de Cristo. Depois de tudo isso que nós lemos em Romanos, no capítulo 12, entenda que Cristo tem para você algo sobrenatural. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que depende de você, tenha paz com todos. Volte à comunhão com o corpo de Cristo. Não deixe o inimigo te vencer. Vença o mundo. Vença o diabo. Vença a sua carne. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Não vai ser guiado pelas suas emoções e sentimentos. Enganoso é o coração e perverso, diz o Senhor. Jeremias escreve isso no capítulo 17, versículo número 9. Mas o Senhor sonda os corações. Ele esquadrinha os corações. Ele conhece as suas feridas. Ele conhece as suas cicatrizes. E hoje ele te convida a voltar ao partir do pão com toda a igreja. Não é uma igreja perfeita. Quando os fariseus questionam Jesus dizendo, ele, dizendo ser mestre, come com os pecadores e cobradores de impostos. Jesus diz assim: eu não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Igreja é lugar de pessoas que querem ser curadas, defeituosas, pessoas que são incapazes de andar sozinhos. Então, assim como eles, eu e você somos cheios de defeitos. Então, perdoe e volte para os braços de Cristo e caminha com o corpo de Cristo, do qual eu e você fazemos parte. Paz e prosperidade seja sobre sua vida. Deus te abençoe e te aguardo na aula de amanhã.